Olá, boa tarde. Resumo da lição bíblica de escola dominical, lição de número 11, tá? A participação das mulheres no ministério de Jesus. Então, as mulheres sempre teve participação ativa no ministério de Jesus. Você vai encontrar ela em várias passagens bíblicas durante o tempo que Jesus ficou aqui, durante o seu ministério. Tá? Tem várias delas. E o texto áureo de Lucas 8, verso 3, está falando exatamente de uma delas, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras mulheres que o serviam com as suas fazendas. Então você viu aqui? Várias mulheres. E não era mulher comum, não. Portanto, mulheres que tinham herdades, propriedades, e estavam sempre servindo a Jesus e sempre ajudando no ministério de Jesus. Na verdade aplicada, diz assim: o Senhor chama mulheres e homens, a quem capacita com o poder do Espírito Santo e usa na grande obra de evangelização e edificação da igreja. Então, ele não usa só os homens na obra da evangelização, nem da edificação da igreja, também mulheres. Viu como é importante o papel da mulher? E uma pergunta: você conhece o papel da mulher na igreja, na sociedade, na família, na comunidade, principalmente na igreja? Tem importância muito grande o papel da mulher. 3 objetivos: reconhecer o amor das mulheres pelo Evangelho de Jesus, que é a parte 1. Parte 2, ressaltar a importância das mulheres para o ministério de Jesus. E parte 3, saber que Jesus valorizou as mulheres tanto quanto os homens. Então ele valorizou as mulheres igual aos homens. Portanto, deixou tudo no mesmo patamar. Agora a pergunta é: por que muitas das vezes o ser humano ele tem a tendência de fazer o contrário, não valorizar o papel da mulher? Isso é importante. O texto de referência encontra-se em Mateus, capítulo 26, versos 6 ao 7. Depois Lucas 8, versos 1 ao 3. Tá? Você vai encontrar aqui Jesus em vários episódios. E vai encontrar um desse texto aqui, que é o texto de Mateus, quando uma mulher com um perfume muito caro quebrou e derramou sobre a cabeça de Jesus, ungindo com seus cabelos. Então você observa que importância que tem o papel das mulheres. Uma lição boa, viu? Vamos fazer um resumo de algumas partes dela. Motivo de oração: ore para que Deus continue levantando mulheres que contribuam para o reino de Deus. Então, nosso dever é orar para Deus continuar levantando mulheres. E com certeza Deus está levantando. Deus está trazendo aí, até mesmo de geração mais novas que estão vindo aí para o ministério aí. O esboço dessa lição, nós vamos falar de 3 coisas importantes: as mulheres no ministério de Jesus, Jesus e as mulheres, e o papel das mulheres para a igreja primitiva. Tá? Esse é o esboço da lição. Então, na parte 1, é o resumo: as mulheres no ministério de Jesus. Você observou que até na morte de Jesus, elas estavam presentes? Quem levou especiarias para embalsamar o corpo de Jesus? As mulheres. Só que ele não precisava ser embalsamado porque Maria, ela fez isso. Né? Uma mulher lá atrás fez isso. Um perfume caro, quando nós falamos anteriormente, já tinha feito isso. Quando chegou lá, essas 3 mulheres encontraram o túmulo vazio, a pedra removida e o túmulo vazio. E um varão que estava lá, que disse para ela: mulheres, estão buscando o vivo entre os mortos? Jesus, ele não está aqui, mas ele ressuscitou. E a primeira pessoa
a ver Jesus ressuscitado foi uma mulher, Maria Madalena. Olha a importância que tem esse texto aqui. Então tem as mulheres do ministério de Jesus, que é o preâmbulo do tópico 1. No tópico 1.1 vai falar do papel dessas mulheres, tá? Qual foi a importância que essas mulheres tiveram, e tiveram uma importância muito grande, essas mulheres aqui, para o ministério de Jesus. As mulheres tiveram um papel tão importante no ministério de Jesus terreno, né, que são citadas nos 4 evangelhos. Então você vê que os 4 evangelhos sinóticos, eles falam do papel das mulheres. Mas não é só os 4 evangelhos, não. Não. No livro de Atos dos Apóstolos, o próprio Paulo fez referência a algumas mulheres. Então, você vê, até no Novo Testamento, né? Como a lição nós estamos falando do Novo Testamento, no Velho Testamento também tinha algumas mulheres empenhadas na obra. E a gente vê hoje, né? Ai de nós, se não fosse as mulheres para ajudar na obra, o que seria? Porque tem situação dentro da obra que precisa do olho clínico da mulher. Precisa da influência da mulher. Tem, infelizmente tem. Se ela não estiver ali ajudando, exercendo, como é que fica? Fica bem difícil, né? Então aqui o tópico 1.1 vai falar do papel que essas mulheres têm nos 4 evangelhos, tá? Sendo que o 4º evangelho, que é Lucas dá uma abordagem maior, ou melhor, ele faz uma ênfase maior ao papel das mulheres, citando Maria, a mãe de Jesus. Lembra dela? Pois é. Foi ela que foi falar com Jesus que o vinho tinha acabado. Lá nas bodas do Caná da Galileia. Depois você vai encontrar Maria de novo, lá no pé da cruz. Lá no pé da cruz vai encontrar Maria de novo lá. Então observa aí o papel preponderante que teve essas mulheres. Depois eu falo das irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Depois o Lucas vai falar da mulher paralítica e da mulher cirofenícia. Então tem várias mulheres aqui que têm um papel fundamental, né? Agora, Deus não criou a mulher apenas para que seja auxiliadora do homem, mas para participar ativamente na edificação e propagação da sua obra. Então, o bispo Abner, ele vem ressaltando 2 coisas importantes aqui do papel da mulher. Não é só para auxiliar, não. Ela também ajuda na edificação e propagação da obra. Então tem uma importância muito grande o papel da mulher na obra e ao lado do homem também. O tópico 1.2 ele fala que servir é um ato de gratidão. Ele continua falando da mulher, né? E ele fala de aqui, algumas mulheres aqui que serviu no ministério de Jesus, algumas foram libertas de espíritos malignos, que foi o caso de Maria Madalena. Maria Madalena. A mesma mulher que foi julgada pelas pessoas, condenada pelas pessoas, mas absolvida por Jesus, teve um papel muito importante. Às vezes a gente não dá nada para algumas mulheres aí, mesmo de vida torta, mas tem um papel, tem uma influência muito grande e sabe chegar, às vezes, numa conversa que nós não chegamos, não conseguimos chegar. Sabe desenrolar muito bem a conversa. E é importante você ter uma mulher do seu lado esperta. Feliz é um homem que tem uma mulher prudente, sábia ao seu lado. Esse homem é feliz, esse homem é abençoado. No tópico 1.3, vai falar da relevância das mulheres. A importância das mulheres no ministério de Jesus. A pergunta, pastor, que vai ouvir a mensagem. As mulheres da sua igreja, elas têm um papel importante no ministério de vocês? Elas ajudam bastante? Ou vocês acham que existem coisas na igreja que é só para homem?
Não. Tem coisa na igreja que é para mulher fazer, bicho. Não tem jeito não. Maria Madalena, Joana, Susana e outras mulheres seguiam Jesus, participando ativamente de seu ministério terreno. Enquanto o mestre e seus discípulos se dedicavam à pregação do evangelho, aquelas mulheres valorosas forneciam apoio, inclusive material e financeiro. Ó, tá vendo? Viu a importância? Elas ajudavam com material, tá? Com apoio financeiro também. Lembra lá atrás que eu falei que elas tinham propriedade? Portanto, então elas davam apoio e ajudavam financeiramente também. E você vai ver a participação delas ativamente em todo o ministério de Jesus. Então você observa que por trás de algumas coisas dentro do ministério de Jesus tinha a mão da mulher. Ei, a mão de uma mulher na obra ajuda muito. Ah, feliz é o homem que tem uma mulher ajudadora. Não empregada não, ajudadora. Que a mão dela e a participação dela são fundamentais na obra de Deus. Tá? Também, agora o tópico 2, o capítulo 2, Jesus e as mulheres. Lucas evidenciou a importância de algumas mulheres para o ministério de Jesus. A exemplo de Joana, Marta e Maria. Então, ele ressalta 3 mulheres, Joana, Marta e Maria. Marta e Maria são irmãs, e Joana, né? Nos passos de Jesus, o preâmbulo do tópico 2.1 vai falar que nos passos de Jesus, Joana serviu Jesus com seus bens. Ó, tá vendo aqui? Uma mulher rica, mas que teve um papel fundamental também, ajudando com seus bens. E quando a gente fala bem, tá? A gente fala também de casa. Jesus, várias vezes Jesus ele precisou se alimentar, descansar dos pés da poeira do cansaço. Ele passou em algumas casas dessas mulheres. Passou. Ele passou na casa das irmãs de Lázaro. Foi muito bem recebido. Em várias casas ele foi bem recebido. Às vezes foi censurado por alguns, mas foi muito bem recebido em vários lugares. Ela fazia parte do edito da elite do primeiro século, pois era esposa de Cusa, um dos oficiais de Herodes Antipa, governador da Galileia. Olha só, quem era essa mulher? Esposa do governador da Galileia. Portanto, não era uma mulher comum, não. É esposa de alguém muito importante e muito influente também. E ela estava sempre com as outras mulheres que foram ao túmulo levar Jesus. Sempre juntas. Observa que elas andavam sempre em conjunto. Sempre juntas. Onde ia fazer, uma combinava com a outra. Né? Isso é muito importante. Tá? E o tópico 2.2 vai falar da Marta, irmã de Lázaro, uma mulher hospitaleira. Então, aqui está falando de uma mulher hospitaleira. Tem muitas mulheres hospitaleiras na Bíblia. Aqui eu falando de uma, mas tem outras mulheres. Aqui eu falo de Marta, uma das irmãs de Lázaro. A hospitalidade é uma característica da vida cristã, pois expressa fraternidade. Lembra que eu falei no início aqui que a casa de Lázaro era uma casa onde Jesus constantemente passava e estava lá? Por quê? Marta recebia Jesus com carinho. Lembra quando Jesus foi convidado lá e foi na casa de Marta e Maria? Então, enquanto Maria estava lá, a outra estava lá, preocupada com os afazeres, a outra sentou calmamente para ouvir a mensagem e os ensinamentos de Jesus. Então você vê aqui, que era uma mulher hospitaleira. Hospitalidade, está faltando, talvez em muitas pessoas, esse carisma da hospitalidade. Falta em muita gente. Tá? Marta, irmã de Lázaro e de Maria, é um exemplo de crente que oferece o que tem de mais valioso a Jesus. No caso dela, o próprio lar. Observa que ela abriu as portas da sua casa para receber Jesus. Isso é hospitalidade. Hoje, talvez a palavra hospitalidade hoje, ela está no dicionário, mas, me desculpe a franqueza, não está na vida de muitas pessoas que infelizmente não tem mais esse carisma.
Tópico 2.3 vai falar da Maria, outra irmã de Marta, é a agradecida. Então você observou? Marta foi hospitaleira e Maria agradecida. Maria de Betânia, irmã de Lázaro, usou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro, para ungir os pés de Jesus, depois chegou com seus próprios cabelos. Olha, o que ela fez? Pegou um perfume caro que Judas Iscariote censurou, dizendo que poderia vender aquilo por 300 denários, cerca de quase 15 mil reais hoje, 12, 13, 15 mil reais, varia muito de um lugar para o outro. Ela não se importou em usar um perfume caro, importado da Índia, para poder ungir os pés de Jesus. Depois enxugar com seus próprios cabelos. Tá vendo? Ela mostrou que graça. Mostrou ser agradecida por tudo que Jesus fazia por ela. Né? E a casa ficou toda perfumada. Isso aconteceu por Jesus ter ressuscitado Lázaro, irmã de Maria. Então mostrou sua gratidão. Então, ela agradece ungindo os pés de Jesus. Por que ela agradeceu? Porque Jesus tinha acabado de ressuscitar seu irmão Lázaro, que estava morto. Amém? Parte 3 e última da lição, o papel das mulheres na igreja primitiva. Na igreja primitiva, você vai ver lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, mas tem outros textos. Mas começa ali em Atos 2, você vai ver que na formação da igreja primitiva, o papel preponderante que várias mulheres exerceu ali também. O papel das mulheres na igreja primitiva. O NT, ou o Novo Testamento, traz vários registros sobre a presença das mulheres entre os muitos convertidos e participantes dela, entre os comprometidos com o exercício do ministério cristão, contribuindo assim para a disseminação da palavra de Deus e edificação da igreja. Num tempo marcado pela tendência a desprezar as mulheres, escreveu Paulo: todas vós, mulheres e homens, sois um em Cristo Jesus. Paulo falou que tanto o homem quanto a mulher não tem discriminação nenhuma. Ou melhor, todos são um. Infelizmente, a palavra machismo, tem em certo lugar algumas pessoas que ainda têm essa tendência do machismo, por achar que mulher tem que pilotar avião, mulher não pode ser piloto de avião, mulher não pode ser aviadora, não pode ser maquinista, mulher não pode ser isso, mulher não pode ser aquilo. Eles acham que as mulheres têm que estar no tanque lavando roupa, costurando, na máquina costurando roupa, na comida pilotando fogão. Gente, hoje, graças a Deus que as mulheres têm um papel muito importante na sociedade. E como tem? E elas têm uma influência, uma facilidade muito grande mesmo. Às vezes muito difícil de um homem agir. Pense nisso. Então nós temos que ver Paulo dizendo aqui aos Gálatas que todos são um. Tanto o homem como a mulher, todos são um. No tópico 3.1, Maria, um grande coração. Maria, uma mulher de grande coração. Mesmo o que aconteceu com aquela mulher, ela demonstrou ter um coração gigantesco e enorme. Tem mulher aí que, rapaz, que tem um carisma grande, tem um coração generoso, mas tem umas que são ruins de carroça. Misericórdia. Né? Só Deus para ter misericórdia. 3.2 vai falar de uma outra mulher, Dorcas, uma mulher que ajudava o povo, uma mulher hospitaleira, amiga, companheira, mulher de oração, mulher de fé, mulher fervorosa, né? Uma mulher que ajudava o povo, mas um dia ela veio morrer. E aquelas mulheres lamentaram a morte dela porque gostavam muito dela, uma mulher prestativa. Aí lembraram que Pedro estava próximo ali na cidade de Jope. E mandaram chamar Pedro, e Pedro veio àquela casa. Quando chegou lá, perguntou onde está ela.
O corpo dela estava numa parte de cima, no andar de cima, né, da casa. Pedro subiu lá, orou por ela, trouxe ela de volta à vida e apresentou-la viva na sala. Pensa numa mulher agradável, admirável, pelas suas obras, pelo seu jeito, né? O nome dessa mulher era Tabita, cujo nome grego é Dorcas, que significa gazela. Vivia em Jope. Foi uma mulher fiel a Deus que deixou de um bom exemplo de como viver a vida cristã. Usava todo o seu tempo fazendo bem e ajudando os pobres. Dorcas era uma mulher excelente costureira e usava esse talento recebido de Deus em benefício dos outros. Ela é muito querida pelas pessoas da cidade por sua generosidade e coração abençoador. Tá vendo? Ela fazia para ajudar o povo e fazia com o coração. Há um ditado popular que diz que gente boa não deveria morrer, só gente ruim. Bom, isso aí é o mundo aí fora que fala. A última parte, resumindo bem aqui, a parte 3 e última, vai falar de uma outra mulher vendedora de púrpura, que ela se converteu ao evangelho, mas as portas da casa dela também ficou aberta, como forma de generosidade, gratidão, hospitalidade, cordialidade, também para ajudar as pessoas. Lídia. Logo após ser batizada, juntamente com sua família, Lídia hospedou Paulo e Silas, tá vendo? Demonstrando a disposição para servir a Jesus. O exemplo que podemos tirar de Lídia é que devemos fazer tudo como se fosse para Deus. Ela investiu bens, tempo, amor no serviço da Igreja de Cristo, tornando-se importante para os irmãos da igreja primitiva. Tá vendo? Olha a participação que essa mulher teve. Investiu bens, tempo, amor a serviço da igreja. Existem pessoas que, infelizmente, não têm essas características aqui de Lídia. Está faltando. Talvez tenha uma só, mas é incompleto. Pense nisso. Gostou? Uma lição muito boa, uma lição excelente, tá? Não se esqueça, se inscreva no canal Papo de Crente e seja bem-vindo à lição de número 11. Deus te abençoe sempre, Deus te guarde e proteja, Deus te dê vitória e livramento em Cristo Jesus. Amém? Graça e paz.